Deixa eu só desligar aqui a função de suspender aqui, senão... Senão ele fica suspendendo sozinho. Beleza. Então, na última vez que a gente conversou, eu tinha escrito a equação de Sachs, né? Que era uma equação diferencial que tinha essa cara aqui. Tá? E esse R é a chamada matriz de maré ótica. Tá? Essa matriz de maré ótica era um traço, esse R aqui não tem nada a ver com escalar de Hit, é simplesmente um traço. Mais uma matriz sem traço que eu chamei de W, né? Bom, deixa eu relembrar rapidamente. Então, esse da RAB era EMA, R mini alfa beta, K alfa e beta. Né? Ou seja, eram contrações, né, do tensor de Riemann com o quadro-momento do fóton e com a base de Sachs. Tá? E aí a gente pode escrever o R como os traços do tensor de Riemann mais o tensor de Weyl, e aí o traço vai dar justamente isso aqui, e a parte sem traço vai dar justamente isso aqui. Tá? E aí eu argumentei, mas foi uma argumentação informal, né, de que essa parte aqui está associada com deformações da área, do feixe de luz, e essa parte aqui está associada com cisalhamentos do feixe de luz. Então, ou seja, se você imaginar que a imagem é uma elipse, né, então o R está associado com compressões e dilatações, né, da área total, e o W está associado com cisalhamentos, né, coisas que deformam a imagem. Tá? E aí, bom, o que eu queria fazer hoje para encerrar são duas coisas. Eu queria mostrar como é que a gente decompõe o lado esquerdo dessa igualdade, em termos de coisas que estão justamente relacionadas com a expansão da área e com o cisalhamento da área, e depois mostrar, escrever a equação de Jacobi, a matriz de Jacobi e a equação de Jacobi, que é a equação que a gente usa para fazer lentes gravitacionais. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que o lado esquerdo dessa igualdade pode ser decomposta de uma maneira que deixa claro isso aqui. Tá? Então, para isso a gente introduz alguns escalares, são chamados de escalares óticos. Tá? Esses escalares óticos são 4 escalares que, em princípio, especificam completamente a geometria da seção transversal desse feixe aí. Tá? Então, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou pegar a congruência de curvas nulas, né? Então, lembra, a ideia é que eu tenho uma imagem, tá? Essa imagem, eu tenho uma congruência de curvas aqui, né? Curvas nulas. O vetor tangente aqui é o vetor K, e o vetor deslocamento é o vetor eta. Né? Tá? E aí eu quero saber, né, então, para cada parâmetro aqui ao longo dessa curva, eu tenho uma tela, que a gente chama de tela de Sachs, eu projeto a imagem nessa tela e eu quero saber qual que é a geometria dessa imagem. Tá? Então, para isso eu introduzo esses 4 escalares aí, e o que eu vou fazer eu vou pegar a divergência dos quadrimomentos, tá?
e vou projetar totalmente na tela. Vou fazer isso aqui. Eu poderia primeiro abrir isso aqui e depois projetar, mas se você abrir isso aqui vai ter um monte de termos que não nos interessam, porque vão ser ortogonais a tela. Então, para ganhar tempo, eu já vou projetar diretamente esse pedaço aqui. Tá? Isso aqui, como eu estou supondo que não tem torção, eu posso trocar a ordem de mi e ni aqui, porque esse cara é o gradiente de um escalar, os gradientes comutam sobre o escalar, porque não tem torção, e aí então isso aqui é igual K é o gradiente de um escalar. K é o gradiente de um escalar. Tá? E aí, bom, então, ou seja, aqui eu já adiantei que a parte antissimétrica, deixa eu escrever aqui, né, a parte antissimétrica, alfa, beta, né, mini, isso aqui é zero. Isso aqui é o que a gente chamaria de torção da curva, né? Não torção, a gente chamaria de vorticidade da curva, rotação da curva, né? Isso aí é zero porque esse cara é simétrico, isso aqui é antissimétrico, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e subtrair o traço desse objeto aqui, tá? O traço desse objeto é simplesmente o traço desse tensor aqui, multiplicado pelo projetor. E então eu vou fazer S alfa, S beta, cani. Aí eu vou somar, eu vou subtrair 1/2 de S alfa beta, nabla mi cami, mais 1/2 de S alfa beta, nabla mi cami. Certo? S alfa beta, o que é esse S alfa beta? Não, porque eu só tenho dois índices livres aqui, alfa e beta. Está somado, tá? Isso aqui é o que eu chamei na última aula de teta, né? De divergência, né? Ou expansão talvez seja melhor. Certo? Deixa eu só entender uma coisa, Thiago. Em princípio, você tirar o traço daquele objeto ali, você teria uma coisa tipo S, mini, nabla, mi, cani. Por que isso é só o divergente? Não, o traço desse cara aqui, eu tenho que tomar o traço com a métrica S. Isso. Então, como essa métrica é idempotente, né? Se eu tomar o traço, se eu tomar o traço disso aqui, vai dar isso aqui. Vai dar S mini. Isso, vai dar S mini. Nabla, mi, cani. Isso. Por que isso é nabla, mi, cani? Então, tá. Porque se você decompuser isso aqui, você vai ver que os pedaços são todos ortogonais. É por isso que eu já comecei com ele projetado, porque já facilita a minha vida. Tá? Ou seja, o gradiente de K, ele já está projetado. O gradiente de K, ele já está totalmente projetado, isso. Não, ele não está... Ele tem que ter uma componente pelo menos já projetada. Isso, ele tem mais que uma, na verdade. Ele vai ter duas. Mas, então, eu não quis, mas a gente pode abrir isso aqui, tá? E a gente faz isso, só detalhando então. O correto mas eu estou tentando ganhar tempo, mas o correto era fazer isso aqui, delta alfa mi, delta beta ni, nabla alfa k beta. Aí eu escrevo delta alfa mi como sendo S alfa mi menos o alfa o mi mais o contrário, mais menos, não, tá certo, é menos aqui, é menos, né? Menos de alfa, de mi, tá? D espacial. O D espacial, tá? Coloca isso aqui dentro e abre, tá? Aí você vai ver que vai sobrar dois termos que já estão projetados e o resto é ortogonal a S. Então, eu vou ficar só com os que são ortogonais a S, tá? E aí, isso aqui, então, eu vou escrever...
Bom, posso escrever aqui. Eu vou definir, então, isso aqui como o cisalhamento mais S... Mostra que a taxa de expansão na folha é igual à taxa de expansão do espaço ortogonal K, em geral. Cuidado, porque essa expansão aqui é a expansão da geodésica nula, tá? Então, a taxa de expansão da geodésica nula coincide com a taxa de expansão no quadro, né? No frame de Sachs. Eu não conheço outra taxa de expansão que não seja essa. Você poderia ter uma diferença entre uma e outra. Entendeu? Não, mas como é que você define a outra? Esse θ sempre foi definido assim. Se o K, por exemplo, tivesse uma componente não projetada, ia ser diferente, né? A contração, o traço desse tensor de curvatura extrínseca não ia coincidir com o traço do tensor de curvatura extrínseca simplesmente nabla mi Kami. Tá. Então, esse cara aqui, né? Isso é o que a gente chama de cisalhamento, é um tensor de cisalhamento, ou seja, esse sigma é simplesmente esses dois termos aqui, tá? É diferente, deixa eu escrever aqui. Então, sigma é S alfa mi S beta ni nabla alfa K beta menos 1/2 de S mini θ, e o θ é o θ, esse cara aqui. Tá? Alguém falou alguma coisa? Caio? O S é o projetor na tela de Sachs. É o projetor na tela de Sachs. Pode falar. O quê? Você sabe que ele... Aonde? Aonde? Em que... Isso, esse alfa... Isso. E também usei... Ele é idempotente, né? Ou seja, S alfa mi, S mi beta, isso aqui é S alfa beta. Eu uso essa propriedade o tempo inteiro, tá? Então, ou seja, eu escrevi esse objeto aqui em termos de duas quantidades irredutíveis, né? Um é um tensor de cisalhamento e outro é a expansão da curva. Isso é um tensor de cisalhamento porque ele é um objeto sem traço, né? Ele é simétrico e não tem traço. Então, ele se comporta como um cisalhamento. Tá? Muito bem. Para a gente seguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir uma base chamada base de polarização. Vou colocar aqui uma base de polarização, que é o seguinte, eu vou introduzir dois vetores, epsilon mais e epsilon menos, que é 1 sobre raiz de 2, epsilon 1 mais ou menos i, epsilon não, e2, onde e1 e e2 são os vetores da base de Sachs que eu introduzi na aula passada. São vetores unitários, transportados paralelamente, portanto, a base de polarização é também transportada paralelamente, tá? Isso, eu estou simplesmente introduzindo uma base complexa, tá? Essa base, ela está normalizada da seguinte maneira. Epsilon mais ou menos contraído com epsilon mais ou menos, isso aqui é 1, e qualquer outro produto escalar dá zero. Ou seja, isso, por exemplo, isso aqui, mais ou menos com epsilon menos mais, isso aqui é zero. Tá? É uma base de helicidade, se você quiser. E aí, a vantagem de introduzir essa base de helicidade é que, em termos dessa base, o projetor S mini, eu não sei se eu vou fazer essa conta, porque ela é simples, tá? Eu já tinha mostrado na aula passada que S mini é E1 mi mais E2 mi, E2 ni. Isso eu já tinha mostrado, tá? E agora eu posso inverter isso aqui, eu posso escrever E1 e E2 como uma combinação linear de E mais e E menos e jogar aqui dentro e expandir, tá? É só isso, não tem segredo nenhum. Se você fizer essa conta, o resultado vai ser
epsilon mais, mais epsilon menos, mini, mini. Na verdade, eu acho que está errado, é o contrário. É o contrário, é epsilon mais ou menos com epsilon menos mais. É isso. Tá? Então, esse projetor, ele tem 1001 disfarces. Tá? Tem umas 10 maneiras de você escrever, diferentes de você escrever esse cara. Essa aqui é uma delas, eu vou usar essa aqui agora. Tá? Por que eu vou usar essa aqui? Porque agora, vejam que se eu projetar esse cisalhamento, ele é uma quantidade totalmente projetada, né? Ou seja, se eu aplicar o S aqui, se eu aplicar 2 S, né, se eu projetar de novo esses índices, eu não vou fazer nada, vai dar a mesma coisa, porque ele já é projetado. Se eu aplicar o S e usar essas propriedades de projeção, eu caio na mesma coisa. Então, significa que eu posso escrever esse cara aqui, assim, eu vou introduzir um escalar sigma, que é epsilon mi mais epsilon ni mais, deixa eu só ver isso, mais um sigma complexo conjugado, epsilon mi menos, epsilon ni menos. Tá? Por quê? Porque agora se eu... como isso aqui está projetado, isso aqui pode ser escrito como... Estão trocados. Deixa eu escrever aqui. Sigma mini. Tá? Se eu quiser agora calcular esses sigmas, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar S, eu posso aplicar S aqui e aqui, né? Dos dois lados, para encontrar quem que é sigma, tá? Então, se eu aplicar o S aqui, digamos, se eu aplicar S mini dos dois lados aqui, eu vou selecionar... vai dar zero porque isso aqui é o traço, né? O que eu quero fazer, na verdade, desculpa, eu vou projetar com epsilon, eu vou aplicar epsilon dos dois lados aqui e epsilon dos dois lados aqui. Então, se eu aplicar epsilon menos dos dois lados aqui, se eu fizer epsilon menos mi, epsilon menos ni, sigma mini, então, eu vou baixar aqui de novo, tá? Então, a hora que esses epsilons baterem aqui, isso vai dar zero. Eu queria fazer o contrário. Tá? Então, eu vou fazer com epsilon mais. Então, a hora que epsilon mais bate aqui, vai dar 1. Vai dar 1 aqui, 1 aqui. E aqui vai dar 0. Certo? Por outro lado, a hora que o epsilon bater aqui... Eu teria a intuição de que o mais com menos era 1 e o mais ou menos com menos era 0. Deixa eu ver se eu não errei. Você tem razão. Tá trocado aqui. É menos mais, e aqui é isso. Você tem razão. Mais e menos. Tá? Então aqui estava certo no começo. Era menos mesmo. Menos aqui, tá? Isso aqui, por definição, então é sigma. Mas agora, se eu projetar isso aqui dos dois lados, vai acontecer o seguinte, olha. A hora que esse cara bater aqui, vai dar 0. Né, porque isso aqui é uma métrica na tela, então essa métrica força o produto escalar de E menos com E menos, e o produto escalar de E menos com E menos dá 0. Tá? E a hora que eu bater esse E aqui, vai sobrar epsilon menos menos, epsilon mais mais, alfa beta. Então isso aqui vai dar epsilon menos epsilon... Isso aqui vai dar epsilon alfa mais epsilon beta mais nabla alfa k beta. Isso aqui é o que eu chamei de sigma. Certo? Oi? Porque deixa eu fazer rapidinho. Vamos lá, isso aqui vai ser epsilon menos mi, vai contrair com esse S aqui, certo? Esse S é o quê? É epsilon alfa, epsilon mi,
mais, enfim, entendeu? Aí aqui é mais e menos, tá? E aí esse cara aqui dá 1 sobre o mais, tá? Então no final do dia isso aqui é epsilon. Isso aqui é epsilon mais alfa, epsilon mais beta, nabla alfa, k beta. Isso aqui é o que eu chamei de sigma. O fato de a parte simétrica que está aí não muda nada, Não. E a beleza de introduzir uma base complexa é que eu não preciso calcular o contrário, porque basta tomar o complexo conjugado. Você poderia querer fazer agora o mesmo exercício colocando mais aqui, mas não precisa, porque basta tomar o complexo conjugado que você vai descobrir quem que é o sigma estrela, porque a base é complexa. Então, isso aqui é uma outra maneira de dizer isso aqui isso aqui é um tensor, é uma matriz 2×2 de traço nulo, tá? Simétrica, então ela tem 2 autovalores, certo? Então, esses são os autovalores, sigma e sigma estrela são os autovalores, tá? E se você quiser, epsilon mais e epsilon menos são os autovetores. Tá? São autovetores complexos e autovalores também complexos. Então, eu tenho os 4 escalares óticos aí no final das contas. Tá? Ou seja, eu tenho a expansão, beta, eu tenho o acisalhamento, sigma, tá? Eu tenho a vorticidade, isso aqui é 0, é esse cara aqui, tá? A vorticidade é 0. E, por fim, eu tenho o módulo do vetor de deslocamento. Tá? Então, se eu conhecer esses quatro escalares aqui, eu tenho toda a informação sobre a geometria da imagem. Tá? São os 4 escalares óticos. No nosso caso, isso aqui vai ser sempre 0, porque a gente não tem torção. Tá? São 3 escalares óticos apenas. Tá? Então, o meu objetivo é calcular rapidamente a lei de evolução para esses caras. E aí, finalmente, eu vou introduzir a matriz de Jacobi, que é uma outra maneira de também tirar informação sobre a deformação da imagem. Tá? Então, vamos começar escrevendo as equações de... A combinação complexa, que é o sigma, que te dá uma vantagem? Tem. Esse cara aqui é um objeto de spin 2, porque é um cisalhamento, né? Um cisalhamento é inerentemente... 4 componentes reais? Isso aqui é um escalar de spin 2. Um escalar pode ter spin. Um escalar pode ter spin. Como assim? Esse é um escalar complexo. Se eu trocar... essa pergunta é importante. Essa base de tensores de polarização, assim como a base de Sachs, é uma base ortonormal, né? E elas são ortogonais a Camus. Então, elas estão definidas a mesma rotação em torno de Camus. Então, se eu fizer uma rotação em torno de Camus, nada muda para as quantidades reais, mas as quantidades complexas ganham uma fase. Tá? Esse cara aqui, como esse cara ele é projetado com 2 épsilons, ele vai ganhar exponencial de 2i fase. Então sob rotações, isso aqui fica como exercício, epsilon mi mais e menos vai em epsilon i φ epsilon mi mais e menos, sob rotações de um ângulo φ, tá? E o sigma vai em exponencial de 2i φ sigma. Portanto, ele é um objeto de spin 2, sob rotações. É uma representação do grupo de spin 2. Ele é uma representação do little group, do grupinho de rotação em torno de K. Tá? Ele não é escalar exatamente. Ele é um escalar sobre transformações, sobre covariância geral.
né? Se você fizer transformações arbitrárias no sistema de coordenadas, ele se transforma como um escalar. Mas sob rotações que preservam esse cara aqui, ele é um objeto spin 2. Então, isso é importante, porque diz que ele é uma quantidade de caráter intrinsecamente tensorial, né? Um cisalhamento é um negócio que você não representa por um número. Nesse caso, você precisa de 2 números. Nesse caso aqui, enfim, nesse caso você consegue representar por um único número, porque é uma matriz 2×2 de traço zero. Então basta um alto valor, porque o outro alto valor tem que ser o negativo do primeiro, porque ele tem que ter traço zero. Tá? Mas ainda assim é um escalar intrinsecamente diferente desse escalar aqui, porque esse aqui, se você faz uma rotação da base, não acontece nada com θ. θ vai em θ. θ é um escalar de spin zero, né? Muito bem, então é por isso, tá? Por isso que eu introduzi essa base de polarização. Mas o que eu ia dizer é que se você não tivesse essa complexificação, você ia ter dois vetores. Mas não muda. Do SO2. E associado ao SO2 tem um spin 2. Então, nesse sentido, um spin 2. Isso. Aqui, outra coisa que eu não comentei é que aqui quando eu escrevo o Riemann como traço mais Weyl, o traço some com os Es. Né? Fica o Hit vezes canica alfa, um delta AB. Esse termo, ele é um escalar. No sentido de que se eu faço uma rotação em torno de K, um escalar de verdade. Eu faço uma rotação em torno de K, nada acontece. O segundo, que é o Weyl, ele vai sobrar um MA, sei lá, vai sobrar 2 termos da base de Sachs. E quando eu complexifico, aparecem 2 épsilons. E aí, sob uma rotação, esse termo aqui ele ganha uma fase, ele ganha 2 fases. Então, isso é uma quantidade de spin 2. Tá? Então eu quero calcular as equações de evolução desses escalares aí. Então vou começar com a equação para eta, e eu vou escrever eta ao quadrado eta mi, né? E eu vou fazer a derivada covariante de eta ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes eta mi dd lambda de eta mi, certo? Eu estou calculando a derivada de eta ao quadrado porque é mais conveniente. Tá? Poderia calcular só a de eta, mas é mais conveniente calcular de eta ao quadrado. Então, eta ao quadrado é eta mi, isso aqui vai dar 2 vezes essa derivada, isso aqui é 2 vezes eta mi k alfa, nabla alfa, eta mi. Tá? Por definição, né? Isso aqui é a definição de dd lambda. E agora eu lembro que esse cara aqui, ele satisfaz o transporte de Lie. Então isso aqui eu posso colocar um eta aqui e um k aqui, porque ele satisfaz o transporte de Lie. Então isso aqui é 2 vezes eta mi, eta alfa, nabla alfa, k mi. Tá? Eu posso subir e baixar esse índice, que é o que eu vou fazer agora. Vou subir esse índice e baixar esse índice. E agora, vamos lembrar que esse eta, inicialmente, ele é ortogonal a K, porque eu estou considerando somente feixes que têm a mesma fase, então por isso que eta é ortogonal a K, porque eles têm sempre... eu mostrei isso em algum momento, tá? Que eta é ortogonal a K porque a fase é constante. A fase do feixe de luz é constante. E depois eu mostrei que, então, eta é ortogonal a K, e eu mostrei que esse cara não é único, que eu posso fazer uma troca de gauge, eu posso reparametrizar a curva. Esse cara ganha um fator de K, e eu posso fixar essa unicidade, impondo que eta também seja ortogonal a U, que é a quadrivelocidade dos observadores. Então, eta é, na prática, ortogonal a K e ortogonal a U. E como ele é ortogonal a K e ortogonal a U, ele também é ortogonal a D, porque K... Vale lembrar que K é U mais D. D é o vetor da linha divisada. Então, se ele é ortogonal a K e a U, ele é ortogonal a D. Tá? Portanto, esses caras aqui moram na tela. Então, automaticamente, eles projetam isso aqui na tela, porque eles moram na tela. Ou seja, de novo, eu poderia decompor todo mundo, mas só me
só vai sobreviver o que eu escrevi ali, o que eu escrevi aqui. Tá? Então, quando eu jogar aquilo ali aqui dentro, vai ficar 2 eta mi, eta alfa, sigma mi alfa, mais eta ao quadrado teta. Tudo bem? Eu joguei isso aqui lá dentro. Tá? Agora, enfim, eu poderia deixar esse resultado aqui, do jeito que está, mas, bom, enfim, posso deixar do jeito que está, não tem muito mais o que simplificar aqui, a não ser que esse lado aqui, eu possa escrever como 2 eta ponto, né? E aí eu divido eu vou dividir por 2 sobre eta ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar assim, eta ponto sobre eta é igual a eta mi, eta ni sobre eta ao quadrado sigma mi ni mais teta. Então essa é a lei de evolução para o comprimento um comprimento característico aí faltou um 2, né? Porque eu dividi por 2. Faltou um 2 aqui. Então essa é a lei de evolução para o comprimento característico da figura. Você pode imaginar que, sei lá, se você imaginar que a figura é uma elipse, você pode imaginar que isso aí é o semi-eixo menor da elipse, semi-eixo maior, tanto faz. É assim que ele evolui. E o que é curioso aqui é que a vorticidade, o cisalhamento, se ele existe, ele contribui para o tamanho da curva, o que é meio anti-intuitivo para mim, mas se ele existe, ele afeta o quão grande ou quão pequena vai ser a dispersão, a expansão da curva. Tá? Eu intuitivamente esperaria que só esse cara fosse contribuir, mas não, esse aqui também contribui. A menos que ele seja zero, mas se ele existe, ele contribui. Se ele é não nulo, ele contribui. Então, essa é a primeira, eu fiz a primeira equação desse cara aqui. Vou fazer agora a equação para teta, tá? A equação para expansão. A equação para teta, basta fazer d lambda de teta, né? Ou seja, basta derivar teta de novo. Tá? Aí eu lembro que d lambda é k mi nabla mi, é d lambda, e teta é, por sua vez, nabla alfa k alfa. Isso aqui é nabla alfa, k alfa. Aí eu vou escrever isso aqui como k mi, nabla alfa, k alfa, e eu vou subtrair a parte antissimétrica, tá? Vou subtrair aqui nabla alfa, nabla mi, k alfa, e vou ter que adicionar o que eu subtraí. K mi, nabla alfa, nabla mi, k alfa. Tá? Então aqui eu somei e subtraí esse K. Tudo bem? Isso aqui vai dar um tensor de Riemann, né? Isso aqui vai dar... Então isso aqui vai dar... Isso aqui então é Riemann alfa, lambda, mi, alfa. Vai dar um Kmi de R alfa, lambda, mi alfa, é isso mesmo, de K lambda. Tá? Ou seja, esse aqui é o índice de cima lá no Riemann, eu troco por um índice mudo, que é o que eu chamei de lambda, e os dois últimos índices são mi e alfa. Tá? Aí, esse cara aqui, vejam, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar esse nabla por uma derivada total, menos uma derivada em K. Quando eu faço a derivada total, eu vou ter a derivada de Kmi, nabla mi de K alfa. Isso é zero porque K alfa é transportado paralelamente. Vai dar nabla alfa de d lambda de K alfa, que é zero. Então sobra só o negativo da derivada atuando em K. Então sobra menos nabla mi K alfa, nabla mi K alfa. Então isso aqui... Vejam só, eu vou trocar de posição mi com alfa, vou ganhar um sinal de menos,
E como o alfa está contraído, o resultado é o tensor de Hit. Tá? Então isso aqui é menos Hit mi alfa mi lambda, perdão. Mi lambda k mi k lambda. E isso aqui eu tenho o quadrado, eu tenho S mais θ, S mais θ. Deixa eu escrever aqui em cima, talvez, para não ficar muito confuso. Isso aqui desculpa, não é S, é sigma. Sigma alfa mais S mi alfa sobre 2θ, que multiplica ele mesmo. Então tem que distribuir. Quando eu distribuir, eu vou ficar com sigma ao quadrado. Sigma com S dá zero, porque sigma não tem traço. Ou seja, os termos cruzados dão zero. E vou ter θ com θ. S contraído com S é 2, e aqui embaixo eu vou ter 4, então fica 1 meio. Tá? Então isso aqui vai dar menos sigma ao quadrado, menos... Desculpa. Tá faltando coisas aqui, né? Tá faltando esses casos aqui, né? Não, peraí. Não tem índice livre, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Menos θ ao quadrado sobre 2. É isso mesmo. Sobre 2 porque o traço vale 2 e cancela um fator de 4. Tá? Ou seja, isso aqui é θ ponto. Tá? Então a segunda equação é θ ponto mais θ ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual a menos sigma ao quadrado mais R mini Kmi Kni. Na verdade, eu devia fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara para a esquerda, porque a interpretação dele é diferente, e aqui fica um menos. Certo? Tudo bem? Então vejam que esse cara aqui, aí, o lado... Deixa eu ver se eu não errei. Isso. Então, o lado direito é exatamente a parte escalar da matriz de maré ótica, que eu escrevi na aula passada. Que eu escrevi aqui também no começo hoje. Exatamente o lado direito, quando tinha o Riemann contraído com 2 Ks e 2 Es, eu usava a expressão do Riemann, que é traço mais Weyl, a parte do traço era exatamente isso aqui. E aí eu disse, isso aqui contribui para a convergência da imagem. Tá? Então, de fato, isso aqui contribui para a convergência da imagem. O que é um pouco anti-intuitivo, mas está correto aqui, o quadrado do cisalhamento também contribui para a convergência da área. Tá? Então, essa é a equação de Reichaldury, se você quiser, para curvas nulas, tá? Para geodésicas nulas. Então, essa é a segunda tarefa que eu queria fazer, segunda equação. E tem agora a equação para sigma. A equação para sigma, se você, enfim, esse é o tipo de equação que, se você não escolhe o caminho correto, você faz um monte de conta, no final você chega na resposta correta, mas é que tem N caminhos que você pode seguir para fazer essa conta, então só fazendo para descobrir o caminho correto. Mas como eu já sei, eu já vou fazer o caminho correto, e o caminho correto quer dizer, o caminho simples, né, é derivar isso aqui, tá? Derivar essa expressão aqui, usar o fato de que esses caras são transportados paralelamente, porque eles são combinação linear da base de Sachs, e a base de Sachs é transportada paralelamente. Então, eu vou ter só que transportar o sigma. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever... então, dd lambda de sigma. Isso aqui é dd lambda desse cara aqui. Tá? Os epsilon são transportados paralelamente, então eles saem do transporte, e eu vou ficar com dd lambda de sigma. Então isso aqui é epsilon mi menos epsilon mi menos dd lambda, eu lembro que dd lambda é k alfa, nabla alfa, de sigma. Mas sigma, por sua vez, quem que é? Sigma, por sua vez, é S mi
SNI de nabla, aqui deixa eu chamar de gama rho, gama K rho, menos 1 meio, opa, 1 meio, menos 1 meio de S mini θ. Isso por definição é sigma. Tá? Esse cara aqui eu posso apagar, porque vejam só, como isso aqui é transportado paralelamente, né, eu posso passar por cima da derivada, que não tem problema nenhum. Quando eu passo por cima da derivada, esse cara atuando aqui produz a identidade, não faz nada, mas esse cara projetado aqui dá um zero. Então eu entro com ele, mato esse cara e depois tiro de novo. Ou seja, na prática eu posso apagar isso aqui, não vai contribuir. Tudo bem? Então isso aqui não contribui, fico só com esses dois termos aqui de cima. Tá? E de novo, como S... bom, outra maneira, né, de pensar, como o S é transportado paralelamente, tira o S da derivada e projeta aqui, vai dar zero. Certo? Então esse cara aqui não contribui e sobra só esse cara aqui. Isso aqui eu também posso tirar da derivada e isso aqui vai produzir... então o epsilon menos vai virar um epsilon mais e o epsilon menos vai virar um epsilon mais. Então isso aqui vai virar epsilon gama mais epsilon rho mais K alfa. Opa, aqui está errado, né? Aqui está errado, né? A ordem desses caras aqui. Não, está certo, né? É uma derivada... Está certo, está certo. K alfa, nabla alfa, de nabla gama, K rho. Tudo bem? Tudo bem? Eu faço de novo o mesmo truque. Eu vou somar e subtrair a parte de simétrica desse cara. A parte de simétrica junto com essa vai produzir um tensor de Riemann. E a parte que eu somo, eu tenho que ver o que vai acontecer com esses termos aqui. Tá? Então vamos lá, eu vou escrever epsilon gama mais, epsilon rho mais, K alfa, e aí eu vou escrever aqui nabla alfa, nabla gama. Você não pode trocar rho gama, não? Se você trocar rho gama, aí você já tem ali um tensor simétrico lá de fora e um tensor e as duas derivadas covariantes dentro. Aí a parte de Riemann tem que ser zero, né? Você tem razão. Trocar aqui, desculpa, repete, eu troco rho com gama. Isso. Só que agora você tem nabla alfa, nabla rho, e do lado de fora você tem um tensor que é simétrico em gama rho. Ah, mas é alfa. Mas aí, não, eu viajei. Aí eu ia voltar para o mesmo lugar. Então, eu vou somar e subtrair com nabla gama, nabla alfa, K rho. E aí eu tenho que somar esse cara aqui, que é epsilon mais gama, epsilon mais rho, K alfa, nabla gama, nabla alfa, K rho. Tudo bem? Eu somei e subtraí esse cara. Tá? Bom, aí de novo, isso aqui vai dar um Riemann, né? Eu posso, posso escrever direto com os índices embaixo. Então isso aqui vai ficar, isso aqui é epsilon, gama, mais epsilon rho, mais K alfa, eu tenho Riemann, lambda, alfa, gama, rho, lambda rho, alfa, gama, K, certo? Deixa eu ver se eu não errei, porque eu subo aquele, eu posso subir aquele rho, tá certo. Não, tá errado, né? É o contrário aqui, né? Eu tenho que trocar a rho. Eu posso subir esse cara
e vai ficar um Riemann de Rho, lambda, alfa, gama. E o abaixo Rho, Rho, lambda, alfa, gama. Agora está certo. K, lambda. E aqui eu faço o mesmo truque, né? Eu fator esses caras aqui, eu faço uma derivada total, eu pego esse nabla gama, uma derivada total que vai dar zero, porque K alfa, nabla alfa em K rho dá zero, menos nabla atuando em K. Então isso aqui vai ficar menos epsilon mais gama, epsilon mais rho, nabla gama K alfa, que multiplica nabla alfa K rho. Tá? Feito isso, eu posso agora escrever de novo, troco isso aqui por x mais cesariamento mais θ, isso aqui é cesariamento mais θ, expando todo mundo. Esse cara aqui já está do jeito que eu quero, aqui não tem o que fazer, tá? Esse cara aqui já está correto. E aqui, é só daqui que vão aparecer termos novos, que vão ser justamente isso aqui. Se você, eu não vou fazer, tá? É só colocar aqui dentro, tá? Isso aqui, esse troca aqui, isso aqui é sigma gama alfa mais S gama alfa sobre 2, θ. Isso aqui é a mesma coisa. Aí abre, expande, projeta, tá? Isso aqui vai dar no final epsilon mais gama, epsilon mais rho, R, rho lambda alfa gama, K lambda. Isso aqui vai dar, esses dois termos vão dar sigma vezes θ. Tudo isso aqui dá sigma vezes θ. Tá bom? Então a equação final para sigma lembrando que isso aqui é sigma ponto, então é sigma ponto mais sigma θ é igual a epsilon mais gama rho, R de rho, lambda alfa gama K lambda. E aqui está faltando um K, né? Está faltando um K alfa. Alfa. É isso. Então essa é a equação para sigma. Tem uma coisa aqui que eu não preciso fazer porque é fácil de ver, que é o seguinte: olha, se você quiser abrir esse Riemann aqui em termos de traços mais o tensor de Weyl, os traços vão dar todos zeros, porque os traços são maneiras possíveis de contrair épsilons com K e épsilons entre eles mesmos. Então, o épsilon contraído por ele mesmo vai dar zero, porque eles têm o mesmo sinal. Épsilon mais dá zero. O K contraído com K também dá zero, porque por hipótese é um vetor nulo. E depois eu tenho as outras possibilidades, são epsilon contraído com K, que também dá zero, porque K é um vetor ortogonal até a Sachs. Então todos os traços vão dar zero, e isso aqui, o que sobra aqui é o tensor de Weyl. Tá? Então, isso aqui é exatamente, eu posso trocar essa equação pela mesma equação com o tensor de Weyl no lugar. Tá? Então aqui eu vou colocar um C de Weyl. Tensor de Weyl, porque é o que vai sobreviver. Tá? E se vocês lembrarem, se vocês voltarem agora a escrever isso aqui como mais como E1 e E2 e expandir isso aqui é exatamente o que tinha aparecido lá na matriz de maré ótica. Era a parte que eu tinha dito que era o que correspondia ao cesariamento. Tá? Que exatamente aparece exatamente na equação do cesariamento. Tá? Mas vejam que é um conjunto de equações altamente não linear, né? E acoplado, né? Porque aqui sigma e θ estão acoplados, sigma e θ estão misturados nessa equação, e sigma e θ também tem um quadrado, então é uma equação não linear acoplada. E sem falar que essa equação aqui também, que eu apaguei, também envolve sigma e θ. Então, um sistema de três equações não lineares acopladas. Tá? Então é isso. Então, escrevi a última equação, que é a equação para sigma, ômega vale zero, não tem equação.
Essas são as chamadas, são os escalares óticos, tá? Que você pode resolver se você conhece o tensor de Riemann, né? Se você conhece, enfim, a geometria do seu espaço. Beleza. A última coisa que eu queria mostrar é uma coisa relativamente rápida, eu queria falar da matriz de Jacob. É o seguinte, na verdade eu quero demonstrar a equação de Jacob, que é a principal equação para fazer lentes gravitacionais, é essa equação. Tá? A ideia é a seguinte, na equação de Sachs, que eu escrevi na aula passada, essa aqui é a equação de Sachs, né? Essas quatro equações aqui têm exatamente o mesmo conteúdo dessa equação vetorial aí, tá? Você pode entender que aqui eu tenho duas equações de segunda ordem e aqui sigma, θ e eta são três equações de primeira ordem, tá? Então eu troquei, a quarta é trivial, que é a parte da vorticidade. Então eu troquei duas equações de primeira ordem, de segunda ordem, por quatro de primeira ordem. Então elas são equivalentes, tá? O que é curioso nessa equação é que é uma equação linear em eta, né? Embora isso aqui seja complicado, essa equação é uma equação diferencial linear. Certo? Então, todos os teoremas de equações diferenciais ordinárias e lineares se aplicam a essa equação aí. Em particular, a gente pode escrever eta eu posso escrever o seguinte: como é uma equação linear, eu posso construir um vetor que é dado por eta ponto A. Isso aqui é uma matriz que eu vou chamar de M. Deixa eu escrever isso aqui, uma função de lambda. Isso é uma matriz M de lambda 0, vezes condições iniciais, eta ponto A em lambda 0. Ou seja, isso é verdade para qualquer equação diferencial ordinária, tá? Sempre existe uma matriz lambda, chamada a matriz de Wronski, né? Tal que a sua variável e a derivada dela se relacionam com a variável e a derivada dela no instante inicial, através dessa matriz. Ou seja, dadas as condições iniciais, eu preciso de duas condições iniciais aqui, eu preciso conhecer eta no instante inicial e a derivada de eta no instante inicial. Então, conhecendo as condições iniciais, conhecendo a matriz de Wronski, eu conheço a solução do sistema exatamente. Tá? Então, eu posso, a gente pode trocar a solução disso por, ao invés de resolver isso, eu posso escrever uma equação para n e resolver essa equação para n. Tá? Isso não vai ser possível porque, na verdade, eu vou mostrar que só um pedaço dessa matriz é relevante para a gente. Então, vamos fazer o seguinte: vamos definir uma variável z como eta a ponto. Vou definir uma variável z, que é eta a ponto, e z ponto é eta a dois pontos, que eu posso escrever como R vezes zeta. Tá bom? Então, eu posso juntar essas duas. Deixa eu ver como é que eu fiz direitinho. Eu posso juntar, eu posso escrever um vetor que é ZA, Z ponto A, e esse vetor vai ser uma matriz que multiplica eta ponto A. E essa matriz, o que é? Eu posso, por comparação, eu posso encontrar, né? Então tem que ser zero aqui, tem que ser identidade aqui. Esse zero é uma matriz 2 por 2, tá? E aqui tem que ser RAB, e aqui tem que ser zero. Esse ponto é 2 pontos? Não, porque eu estou trocando eta por Z. Z. Acho que é mais fácil se fosse
eta ponto e z ponto, né? Acho que é isso que ele está querendo falar. É isso? Não, isso é uma identidade, veja. Eu escrevi essas duas equações matricialmente. Z é 0 vezes eta mais 1 vezes eta ponto. Então, aqui Z é eta ponto. E Z ponto é eta 2 pontos, mas eta 2 pontos é R vezes eta. Só para ficar mais bonitinho, ali em vez de botar ZA, você bota eta ponto. Embaixo, Z ponto mesmo. E do outro lado, eta e depois Z ponto. Eta e Z. Desculpa, eu não entendi. O que não está certo aqui? Não, está tudo certo, está certinho. Eu acho que a proposta dele é o seguinte: aqui você chama de eta ponto. É que vai para. Bom, vai lá. Aqui. Não, eu acho que Isso está basta para mim. confundindo aquele E aqui, só isso, só para ficar mesmo um não. ponto e outro próprio vetor aqui. Tudo bem, mas. Mas vai do seu jeito aí, só que eu acho que era isso que ele estava falando. Professor, eu acho que o que está confundindo é o eta ali. Em vez de ser eta A, não é eta B. Isso, obrigado. Você tem razão. Eu acho que é Você isso. tem toda a razão. É o eta dele, né? Eta B, eta ponto. Isso, eu acho que era isso que estava. Fica melhor assim? Tá? Porque eu simplesmente escrevi essa equação aqui, essas duas equações, no formato matricial. Só isso. Tá? Esquisito que fica o ZA igual a em ponto B. Como é que é? Fica esquisito que fica o ZA igual a em ponto B. Não. Por quê? Porque isso aqui não anda zero. Isso é importante. Isso aqui está avaliado em lambda zero. Isso aqui é para qualquer lambda. De novo, essa igualdade é simplesmente a versão matricial dessas duas igualdades. Quer dizer, de uma certa maneira, eu não fiz absolutamente nada aqui. Tá? Agora, aqui, em ambos os lados, eu estou avaliando no mesmo lambda. Aqui não. É lambda e aqui é lambda zero. Isso é muito importante. Sim, tipo, agora você mudou o eta A em eta ponto A para eta B e eta ponto B, está ZA igual em eta ponto B. Tudo bem. Não, Você tem razão. Você tem razão. Isso aqui, esse zero, é uma matriz 2×2, tá? É uma matriz 0, 0, 0, 0. Tá? Você tem razão, estava errado nisso. Agora vejam só. Por outro lado, se eu derivar os dois lados dessa igualdade, levando o fato de que isso aqui são condições iniciais, são constantes, então derivo os dois lados dessa equação aqui, eu vou ficar com eta ponto A, eta 2 pontos A, que é igual, isso tudo em lambda, tá? Isso é igual a Z ponto A, isso aqui é igual a M ponto lambda 0, vezes eta A, eta ponto A. Eu vou colocar um zero aqui, ó, subindo, tá? Para não ficar carregando esse lambda 0. Isso aqui eu não derivei porque isso é constante, derivada disso dá 0. Então agora eu derivei os dois lados, só que isso aqui é constante, a derivada do 0. Tá? Por outro lado, isso também tem que ser igual a 0, delta AB, R, AB, 0, vezes isso aqui. Lembrando isso aqui, está todo mundo aqui avaliado em lambda, nessa igualdade. Mas eta ponto em lambda é M, eta ponto em lambda 0. Então, isso aqui é M lambda 0, eta ponto eta A 0, eta ponto A 0. Eu posso eliminar esses vetores dos dois lados e eu tenho a equação para M. Tá? Então, M de lambda 0 é igual a 0 delta AB R AB 0 M lambda 0. Então essa equação diferencial aqui é completamente equivalente a essa equação diferencial aqui. Tá? Se você resolver essa equação diferencial. E aqui a condição inicial é trivial, né? A condição inicial aqui é que M lambda 0, isso tem que valer
a matriz de identidade. E isso aqui, M é uma matriz 4x4, tá? Porque eu tenho eta 1, 2, eta ponto 1, 2. Então isso aqui é uma matriz 4x4. Então, é a condição inicial que eu trivial aqui, que já está implementada. Já está implementada na equação, então você pode resolver essa equação. Encontra M, matriz de Wronski, com M você tem o seu sistema resolvido, tá? Verdade um pouco mais, né? A equação para M é a solução de duas soluções linearmente dependentes daquela que você está trabalhando lá no framework. Né? Isso. Mas resolveu para M, você resolveu o problema. Ah, você resolveu para todos, tudo. Isso. Só se você resolver só um na massa, não resolveu para tudo. Você assistiu duas soluções de Sim. Não, mas dadas as condições iniciais, quando eu digo resolver, é encontrar a solução. Que é a menos de Quer dizer o seguinte, com ele, você pode encontrar qualquer solução dada qualquer condição inicial. E se você resolver ali uma condição inicial, você tem uma solução. Mas eu não vejo como é que isso é diferente. É que aqui você está solucionando o que a gente chama de. Você está resolvendo uma base completa de soluções. Entendi. E ao resolver, você resolve uma solução. Porque eu fatorei esse cara, não precisa isso, cara. Tá certo. Agora, onde é que isso é relevante para fazer topologia? É que é o seguinte, eu imagino que, vamos imaginar, se eu estou recebendo uma imagem, em algum momento ela converge. Então, imagina que aqui eu tenho uma imagem, tá? Dessa imagem saem feixes de luz, e esses feixes de luz, eventualmente, eles vão convergir para um observador aqui. Acho que eu não devia ter feito isso aqui, eu confundi. Aparece aqui. Então, eu tenho uma imagem, e em algum momento essa imagem, ela converge aqui para um observador. Tá? Esse aqui é o observador. E aí eu quero ser capaz de relacionar o ângulo que esse cara vamos chamar de θ A índice O, que significa que esse O é de lambda O, tá? Esse lambda, lembrando, lambda é o parâmetro afim. Eu estou integrando, eu não defini a ordem, mas tipicamente eu estou integrando do observador até a fonte, de lambda O até lambda S. Tá? Aqui é lambda S, lá é lambda O. Então, eu queria ser capaz de relacionar a geometria dessa imagem, que eu não tenho acesso, com a geometria da imagem, a geometria da fonte, a qual eu não tenho acesso, com a geometria da imagem que eu de fato observo. Tá? Então, aqui, se você quiser, você tem uma telinha aqui, que é a sua tela de Sachs, que é um pedaço da sua esfera celeste. Você olhou para o céu, recortou um quadradinho, um plano tangente da esfera celeste. Tá? Então, naquele pedacinho da esfera celeste, você tem ângulos θ e φ que você gostaria de relacionar com eta1 e eta2 aqui na imagem, e essa matriz de Wronski permite a gente fazer isso. Por quê? Porque imagina que se esses pontos convergem aqui, significa que o eta de lambda 0 aqui vale 0. Porque esse eta é o vetor que conecta as geodésicas, né? Se as geodésicas aqui convergiram num ponto, então aqui o eta vale 0. Tá? Ou seja, eta A de lambda 0, isso vale 0. Porque supostamente a imagem convergiu para um ponto. Detalhe, eu não estou observando nesse ponto, eu estou observando uma tela à frente desse ponto. Tá? Eu estou projetando a imagem que eu vejo numa tela, de fato, eu vejo uma imagem, não vejo um ponto. Tá? Então esse ponto pode ter, a luz pode ter, inclusive, ela pode convergir atrás de mim, não precisa convergir no meu olho. Aliás, não pode convergir no meu olho, ela tem que convergir atrás. Tá? Em todo caso, eta, eu posso usar como condições iniciais o fato de que o deslocamento, o vetor de deslocamento no ponto, no observador, vale 0. Então, esse cara aqui, para mim, vale 0. Tá? Se esse cara vale 0, o que me interessa dessa brincadeira aqui é só, né, ou seja,
Se eu abrir agora essa equação matricial, se eu escrever isso aqui como uma matriz 2x2, que na verdade é uma matriz 4x4, mas vamos fingir que é uma matriz 2x2, eu só estou interessado em eta, né? Ou seja, eu quero relacionar os ângulos θ no observador com eta na fonte. Certo? Eu quero relacionar os ângulos que eu projeto na esfera celeste com o tamanho real do objeto na fonte. Tá? Então, eu posso escrever eta igual a b, AB lambda 0 por d eta, deixa eu escrever d eta A d lambda na fonte. Eu posso escrever, então, que o deslocamento na fonte é uma matriz vezes a derivada do deslocamento no observador. Essa derivada do deslocamento é o que eu chamo de θ. Tá? E não é difícil ver, porque se você imaginar que tem uma geodésica central aqui, e isso aqui é eta, à medida que eta vai variando com v, ele vai diminuindo, no limite, né, se eu fizer um desenho pequenininho aqui, eu tenho, né, enfim, é só desenhar um triângulo, eu tenho isso aqui é eta, isso aqui é v, é lambda, perdão, isso aqui é θ, né? Então, θ para θ pequeno é eta sobre lambda. Tangente de θ é eta sobre lambda, no limite é a derivada de eta sobre lambda. Certo? E esse D é o bloco direito superior da matriz M, porque pensa nessa matriz como matriz 2x2, tá? Então o que me interessa o primeiro termo vai multiplicar um zero, não me interessa, e o segundo termo vai multiplicar eta ponto no observador, mas eta ponto no observador é θ. E é só isso que me interessa, só me interessa o bloco direito superior da matriz M. Por quê? Porque se eu conheço eta de S, eu tenho tudo. É o que eu quero, na verdade, é isso aqui. Se eu tenho esse cara, o problema está resolvido. Então eu não preciso resolver a matriz de Wronski inteira, porque só me interessa um pedaço dela. Na verdade é difícil, você tem que resolver para encontrar esse pedaço, mas esse pedaço é o que eu chamei de D, tá? Então essa matriz M é qualquer coisa D, qualquer coisa, é só D que me interessa. E esse D é chamado matriz de Jacobi. Tá? Eu vou mostrar porque ela chama matriz de Jacobi. Deixa eu escrever então de novo. Tem só um detalhe que eu esqueci. Tem um sinal de menos aqui para você explicar. Você tirou o casaco e o microfone também, né? Mas eu acho que pega. Esse é o problema de não ter uma equipe, né, cara? Uma equipe de... desculpa. Esse sinal de menos é porque eu vou definir θ0. θ não tem nada a ver com a convergência, tá? Eu vou definir como menos d eta A d lambda. E eu estou fazendo isso porque tipicamente θ está associado com um vetor orientado para o passado, porque a gente olha para o passado. E eta resultou do vetor k, que está orientado para o futuro. Então, a diferença de orientação eu coloco aquele sinal justamente para levar em conta a diferença de orientação. Um está orientado para o futuro, outro para o passado. Tá? O lambda passa o tempo em direção oposta. Isso. Tá? Então, é por isso que a gente põe aquele sinal de menos. Mas é convencional, você pode não querer colocar. Então, eu posso escrever eta A D AB. Eu vou escrever assim... Esse θ que você está definindo, você está definindo ele assim, não tem nada a ver com o observável que a gente tinha achado em relação antes, ou é o mesmo? Não, não tem nada a ver com aquele observável. Você usou o mesmo θ para três coisas diferentes. Não. Aquele lá eu estava fazendo assim. Okay.
E esse aqui, aquele lá era um θ maiúsculo. Maiúsculo, esse é minúsculo. Esse é minúsculo, tá? Aqui eu devia ter sido mais cuidadoso, que eu ia escrever um lambda S, tá? Que é um lambda na fonte, tá? Aqui é lambda na fonte. Então, o lambda na fonte é dA lambda S lambda O θ B, aqui tem um B, lambda O. Essa equação, ela é mágica, essa equação, porque ela é uma, enfim, parece trivial, de certa maneira ela é uma equação simples, é uma matriz que multiplica um vetor e produz um outro vetor, mas ela é mágica no sentido de que ela relaciona o que você vê com o que você não vê. O que você vê na esfera celeste com a imagem efetiva que você não tem acesso. Você só tem acesso à esfera celeste. Tá? Então você tem acesso a isso. Esse cara, toda a geometria, toda a física está aqui dentro e supostamente te leva a um eta que você não tem acesso. Tá? Por que isso aqui é chamado de matriz de Jacobi? Porque vejam, e aqui eu esqueci de novo do sinal, né? Então, lambda S menos, tá? Então, vejam que eu posso escrever DAB como menos del eta A, del θ B. Eu vou adotar uma notação preguiçosa aqui, tá? Eu vou colocar um S, significa que é avaliado em lambda S, e O significa que é avaliado em lambda O. Tá? Você colocou o sinal de novo, mas tá certo, não tá? Porque... Não, eu tinha esquecido o sinal, ou não? porque daí fica incongruente com aquela equação de lambda. É verdade, desculpa. Então, o que eu quero fazer? Você tem razão. Eu não preciso, tá? Então, você tem toda a razão. Não, aqui eu não devia ter colocado o sinal, porque... Desculpa, aqui eu não devia ter posto o sinal, porque isso aqui vem diretamente daqui, ó. Tá? Então, aqui eu não ponho o sinal, e aqui eu ponho o sinal. Desculpa. Tá? Isso aqui, de novo, é um pedaço daquela equação zona lá. Tá? É só um pedacinho dessa equação ali. Agora, vejam só, isso aqui nada mais é do que um jacobiano de transformação, né? Eu passei das coordenadas θO para as coordenadas eta. Então, por isso que é matriz de Jacobi, porque é um jacobiano. Certo? Tá? E mais, o determinante desse D aqui, a menos do sinal, tá? Mas o sinal é relevante. O determinante dessa matriz D quando eu passar, então, se eu tiver fazendo uma integral em d eta 1, d eta 2, e passar para θ, d θ 1, d θ 2, e quando eu passar, enfim, formalmente, né? Quando eu passar de um para outro, eu estou passando de uma área retangular para uma área esférica. Então, a razão entre uma área retangular e uma área esférica é justamente o que a gente chama de distância de diâmetro angular. Então, o determinante desse cara, que é o determinante dessa matriz, é justamente o quadrado da distância de diâmetro angular. Isso aqui, na verdade, é a área da fonte sobre isso aqui é a área da fonte sobre o ângulo sólido no observador. Certo? A área da fonte pelo ângulo sólido. Você pega o ângulo sólido que você de fato observou aqui, divide pela área real da fonte. A razão entre essas duas coisas te diz quão longe está. É o quadrado da distância. Tá? Muito bem. Então, para que serve tudo isso? Serve para o seguinte. Agora, eu posso trocar, todo o meu problema consiste em encontrar essa matriz D. Se eu encontrei essa matriz D, meu problema está resolvido. E essa matriz D, ela satisfaz uma equação muito simples, que é a equação de Jacobi, que é simplesmente, para encontrar a equação de Jacobi, você simplesmente joga ela dentro da equação de Sachs,
né? Ou seja, pega a equação de Sachs, que é essa aqui, e joga esse cara ali dentro. Lembrando que isso aqui é constante, então as derivadas vão sempre ignorar esse cara. Tá? Então joga isso aqui ali dentro e você vai transformar essa equação numa equação para D. Você vai ficar com D, dois pontos, AB é igual a R, AC, D, CB. Então essa é a equação que a gente tem que resolver. Engraçado, né, que então esse bloco superior direito, ele satisfaz uma equação diferencial desacoplada do resto dos blocos? É porque a matriz, por causa disso aqui não. Esses zeros aí, a verdade é claro. Não, velho. É, por causa desses zeros aí. Bom, enfim, na verdade o que eu estou dizendo é que porque a segunda parte que eu ignorei vai te dar uma redundância. Se você resolveu isso aqui, você tem a segunda parte, né? Não, eu concordo, eu só estava tentando entender por quê. Desacoplou. Então, enfim, essa aqui é a chamada equação de Jacobi. Se você resolveu essa equação, aqui a gente já pode fazer isso em cosmologia, quer dizer, em teoria de perturbação. Porque lembrando que isso aqui é o tensor de Hit projetado na tela de Sachs. Então você escreve a métrica perturbada, Friedmann métrica com perturbação escalar, vetorial e o que quer que seja. Calcula o tensor de Hit. Você pode encontrar isso no livro do Jean-Philippe, do Patrick, que tem lá no apêndice. Projeta ao longo dos vetores do fóton. Isso aqui vai te dar o RAB. Isso é uma equação diferencial trivial, que é trivial. Uma equação de Você está com dificuldade, né, cara? Na hora de você calcular o Riemann e projetar ele na tela, não é isso? Sim. Que o cara está fazendo usando tetradas e você... Ele começa a fazer formas. Numa base de tetradas, né? Ele quer... Não sei o que ele quer calcular, ou seja, usando aquela equação das formas de Cartão, né? isso. E aí... Isso é cacete. Não é necessariamente difícil. Tudo isso aqui que eu estou falando dá para fazer usando o formalismo de Neumann-Penrose, de Spinorial. Cara, não, eu confesso que eu tive boa vontade de tentar entender, mas assim, não vi vantagem nenhuma em fazer com formalismo. Para tirar onda, exatamente. Assim, não vi vantagem prática, sinceramente. Então é isso, o problema é resolver esse cara, tá? A última coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa matriz D, matriz de Jacobi, ela é uma matriz geral, 2 por 2. Ela tem, portanto, 4 elementos, e esses 4 elementos especificam totalmente o problema. Um elemento dessa matriz eu já conheço, que é o determinante. O determinante é a distância angular, a distância de diâmetro angular. Tá? Essa matriz, toda matriz quadrada pode ser escrita como uma matriz unitária vezes uma matriz simétrica. Isso é chamado decomposição polar de qualquer matriz. Essa é a versão matricial da decomposição polar de um número complexo. Todo número complexo é um módulo vezes uma fase. Por uma matriz, toda matriz é uma matriz unitária vezes uma matriz simétrica. Tá? Então, D pode sempre ser escrito... Eu vou fatorar aqui o determinante de D. Fatorei, tá? Porque eu já sei que o determinante tem que... Eu já sei que essas matrizes que eu vou colocar, elas têm determinante 1. Então, eu já fatoro o determinante. Multiplico por uma matriz unitária. Cosseno de psi menos seno de psi. Esse sinal de menos é convencional também, eu já explico por quê. Ela é unitária. Não, é unitária também, mas ela em particular é ortogonal. Ela é transposta à inversa. Isso. Eu digo, como ela não é complexa, você não precisa falar que é unitária, basta dizer que ela é ortogonal. Você tem razão. Vezes uma matriz simétrica que eu vou chamar de exponencial de menos gama 1, gama 2, gama 2, gama 1. Então, essa decomposição é absolutamente geral. Tá?
Então está aqui, o determinante disso dá 1, o determinante disso dá 1, tá? Portanto, o determinante D é a distância de diâmetro angular, é ao quadrado, né? Tá faltando um 2 aí. Deixa eu ver. Não, tá certo, porque o determinante, porque ela é 2 por 2, vai dar D ao quadrado, a hora que eu tomar o determinante, D ao quadrado. E aí, então vejam, cadê os 4 números? Estão aqui. Então, um número é a distância de diâmetro angular, o segundo número é essa rotação psi, que eu já vou explicar o que é. São 2, 3 e 4. E gama 1 e gama 2 são a taxa de cisalhamento. Tá? Só que eu posso simplificar um pouco mais isso, porque essa matriz aqui, como ela é uma matriz simétrica e real, eu posso ir para uma base de autovetores onde ela é diagonal. Eu posso escrever essa matriz como cosseno de φ menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ, vezes exponencial de menos gama, 0, 0, vezes cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Ou seja, eu posso ainda simplificar um pouco e escrever essa matriz como uma matriz diagonal vezes uma matriz unitária que diagonaliza. Esse φ é o ângulo que diagonaliza, em torno do qual eu tenho que rodar meus autovetores para diagonalizar a matriz. Então, esses 4 números, eles têm uma interpretação muito simples, tá? Que é a seguinte: imagina que a minha fonte, a qual eu não tenho acesso, está relacionada com a imagem que eu observei através, dessa equação aqui. Então, eu quero, através dessa equação aqui, eu quero ser capaz de, olhando para a galáxia, tentar reconstruir a galáxia. Então, imagina que o que eu vejo é uma galáxia assim, tá no céu, tá? E aí eu vou multiplicar dos dois lados pela inversa desse cara aqui. Então, na verdade, não, desculpa, vou deixar do jeito que está. Eu quero encontrar esse cara. Então, partindo da imagem que eu observei, multiplicando por D, eu chego nesse cara. Multiplicar por D, o que eu tenho que fazer? Primeiro, e aqui está a minha base de Sachs, tá? Aqui está a base de Sachs. E2, E1. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é rodar a base de Sachs. Eu tenho que rodar a imagem de um ângulo φ para fazer a imagem coincidir com a direção dos autovetores de cisalhamento. Tá? Então, deixa eu roubar o desenho do Pierre, que está impecável. Eu deixo fazer igualzinho ele fez. Então, tá aqui a imagem. Ele fez assim, a imagem está aqui. A minha base de Sachs está aqui, em algum lugar. Tá? Então, aqui está E1, E2, E1. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é rodar essa imagem por um ângulo φ, né? E aí, então, eu mantendo aqui a minha base de Sachs, porque minha base de Sachs é transportada paralelamente. Então, ela é sempre paralela a ela mesma. No sentido em que isso faz... em que eu possa falar sobre isso, né? Então, e aí aqui, eu tenho a minha figura original e tenho aqui a figura rotacionada de um ângulo φ. Então, esse ângulo aqui é φ. Tá? Aqui... É um ângulo, né? Você podia girar esse cara assim, você podia girar assim também. Não, tudo bem. Mas se você fixa a orientação, você pode fixar a orientação escolhendo o lambda para ser entre 0 a um número positivo, ou entre um menos qualquer coisa e 0. Uma convenção para Isso. fixar essa escolha. Tá?
E aí aqui, deixa eu exagerar meu desenho, senão não fica tão óbvio. Deixa eu exagerar aqui. Então aqui, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu usar as cores E1. Então deixa eu tentar reproduzir essa aqui é a fonte. Desculpa, essa é a imagem observada, tá? E aqui está a imagem depois que eu rodei por esse ângulo φ. Agora que eu rodei, eu estou na base de autovetores do cisalhamento. Então, agora o cisalhamento vai ser feito em torno do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Então, o cisalhamento, essa é a direção do cisalhamento. Tá? Então, sei lá, isso aqui é sigma menos, isso aqui é sigma mais. São as direções. Tá? Então, a primeira coisa, rodo. Aí, aqui tem um sinal errado. Alguém tem que ser mais ali. Esse carinha aqui é mais. Então, eu rodei, agora eu estico. Então, daqui, ou comprimo, tanto faz, né? Então, daqui vem para uma versão comprimida, ou esticada, sei lá, dessa aqui. Eu comprimo aqui e estico aqui, tá? Tudo bem? Então, daqui para cá eu fiz rotação por um ângulo φ. Daqui para cá eu fiz a dilatação por um fator gama. Você está fazendo essa rotação? Porque eu estou seguindo essa equação. Isso aqui é o que eu vejo no céu. Eu olho para o céu e vejo uma galáxia. Aquela galáxia subentende um par de ângulos θφ, que eu chamei de θb. Eu quero, a partir do que eu vejo, tentar inferir o que eu não vejo. Tá? Então, qual que é a operação? Pega a imagem que você vê e multiplica por essa matriz. Multiplicar por D significa multiplicar por isso. Então, a primeira coisa é multiplicar por uma matriz de rotação. Ou seja, é pegar a imagem que eu vejo e rodar ela por um ângulo φ. Tá? Quando eu rodo por um ângulo φ, eu coloquei a minha imagem na base de autovetores do cisalhamento. A próxima coisa agora é distorcer a imagem, comprimir ou... Então, sei lá, digamos que eu comprimi. Então, daqui para cá eu faço a compressão. Depois disso, isso aqui não tem efeito nenhum, porque eu já estou na base de autovetores, eu já fixei φ. Então, isso aqui vira uma matriz de identidade. E, finalmente, eu tenho que fazer outra rotação por um ângulo psi. Não, mas... como é que eu vou explicar isso? Você pode imaginar que eu preciso fazer uma rotação para colocar isso na base de autovetores. Você pode imaginar que eu tenho duas... Eu poderia ter... para fazer essa operação, eu fiz duas operações. Eu rodei e torci. Eu não tenho que fazer mais uma terceira operação, que é rodar de volta. Se você não mudar a base, se não fizer nada de mudança de base, você tem que fazer isso. Você roda, estica, roda... Tudo bem. Então imagina o seguinte. Como isso aqui eu produzo duas rotações, a última que eu vou fazer é a soma dessas rotações. Tá? Então, e aí... E agora eu tenho uma rotação global final. Que é essa gerada por psi mais φ. Isso. Tá bom. Que é psi mais φ. Tá? Tá. Então, essa é a imagem que eu de fato vejo e essa é a imagem real. Verdadeira. Tá? É claro que tudo está exagerado aí. Desculpa. Desculpa. E agora eu preciso multiplicar ainda... fazer um último passo que é multiplicar por dA. Isso aí, enfim, talvez eu fazer um pouco menor aqui. Então essa aqui é a matriz psi mais φ e essa aqui é a matriz, é a imagem com o fator de proporcionalidade correto aqui.
Então, claro, está tudo ultra exagerado, né? Mas só para deixar claro o que está acontecendo e para deixar claro que o que você observa é diferente do que de fato é a imagem na tela. E aí, você pode agora, eu não vou fazer isso, mas você pode agora escrever, né? Eu não vou fazer porque são equações altamente não lineares, parecidas com aquelas que eu tinha escrito antes, mas um pouco mais complicado ainda. Escrever equações para psi, gama, φ, psi, gama, φ e a distância de diâmetro angular, tá? Usando essa equação aqui. Não vale a pena, porque, enfim, a gente não ganha nada fazendo isso, genericamente, né? Agora, você pode fazer para casos específicos, né? E aí sim. Esse é reduzido que eles chamam esse gama aí? Eu não sei. Sabe, cara? O reduzido. Não. Eu acho que é esse gama, né? É uma pergunta exatamente isso. Porque ele usa acho que é o gama. Na verdade, Sandro, eu discordo disso aqui, viu? Isso aqui não está certo. É psi mesmo. Porque, veja, você pode imaginar... Do jeito que eu escrevi, eu acho que eu induzi você a pensar errado. Mas o que está acontecendo aqui... não olha para isso, olha para isso aqui, tá? Essa matriz, ela pega essa imagem e ela achata na direção dos autovetores. Quando ela faz isso, no achatar, ela já roda. Então, pega essa imagem e eu digo para você, achata aqui e aqui. Quando você faz isso, o resultado final já é isso. Então, daqui eu já venho para cá, multiplicando por essa matriz. E daqui para cá eu faço uma rotação só, que é psi. É equivalente a fazer o que você estava pensando, sim. Que primeiro rodar, aí... Esse achatamento numa direção arbitrária, eu acho que é equivalente a você gira... Não, porque veja, fazer esse achatamento, você tem que me responder duas perguntas. Em que direção você quer que eu achate e com que intensidade? Uma vez que você me responder essas duas perguntas, daqui eu venho para cá. Daqui eu venho para cá. Então, a direção é dada por φ e o quanto é dado por gama. Isso. Feito isso, basta só fazer uma rotação por psi. Tá? Essa rotação aqui, ela não é observável, porque você não conhece a orientação intrínseca da galáxia. Você não sabe para onde ela aponta, você só sabe para onde a imagem aponta. Tá? Felizmente, você pode mostrar que a equação que relaciona essa equação aqui, existe uma equação que relaciona psi com gama, e você mostra que psi vai com gama ao quadrado. Então, para gama pequenininho, que é o caso de três placas, psi é muito menor do que todo o resto. Então, você pode jogar fora psi. Mas, em todo caso, psi, normalmente as pessoas jogam fora porque dizem, isso é um gauge, ou isso não é observável. Então, constrói uma quantidade que não depende de psi. Tá? E aí é que mora toda a brincadeira que eu estava te falando, porque esse psi não é observável, então joga fora, mas esse φ é justamente o ângulo entre a base de Sachs e, o semi-eixo principal da galáxia. E a base de Sachs, como ela é transportada paralelamente, você pode identificar a base de Sachs com a polarização da luz. Então, φ é o ângulo entre a polarização da luz e o semi-eixo principal da galáxia. Então, o semi-eixo principal sofre um transporte de Lie e a polarização é um transporte paralelo. O ângulo entre elas é φ. O que é o semi-eixo principal da galáxia? A galáxia, para mim, é uma elipse. É o semi-eixo principal da elipse. Tá? Então, a gente pode derivar uma equação para φ, uma equação diferencial para φ, que é uma equação meio chatinha, mas que dá justamente esse ângulo, tá? Que resulta do fato de que a base de Sachs ela é sempre paralela e a galáxia ela sofre um transporte Lie. Tá? Então, enfim, acho que é isso, Sandro, que eu queria falar. Daqui para frente, daria para resolver isso aqui para frente, acho que é interessante, mas, enfim, aí eu deixo para... fica com... Seria bom com Caio, talvez.
Porque, por exemplo, pegar a expressão que a gente usa na prática é uma expressão para gama e temos duas integrais já na distribuição de massa da fonte. Por exemplo, acho que o próximo passo aqui é escrever quais são o potencial da lente, né? O potencial, introduzir os potenciais φ e psi lá do gauge newtoniano e escrever a equação da lente. E aí fazer uma correlação, e aí é imediato, fazer uma correlação e calcular o espectro de potência, tal, supondo que φ e psi são estocásticos e tudo mais. É isso. Tá? Essa SD não está parametrizado da forma como você comumente vê na literatura, que entra naqueles capas e tal. E o Pierre argumenta, e é difícil discordar, de que isso aqui é muito mais intuitivo, porque você fez uma decomposição irredutível, você sabe exatamente o que cada termo significa, enquanto que naquela parametrização as coisas são misturadas, mas que no limite de lentes fracas, isso aqui coincide com aquilo lá. Tá? Mas isso aqui é mais esperto, né? Porque você, enfim, de novo, sabe exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, mas é uma coisa que eu queria que o cara fizesse, é deduzir agora a aplicação disso para Friedman, ou até para teoria de perturbação genérica, um background arbitrário, porque a gente poderia ver, inclusive, isso em isotropia, em uma série de outras aplicações. Então, o que eu queria fazer, mas já ficou um pouco tarde, deixo para outra hora, é mostrar aquele artigo da Ruth que eu te falei, que calcula, porque o paper se baseia num resultado que é 3 linhas, assim, que basicamente vem dessa equação aqui. Enfim, mas fica para a próxima. Eu acho que, assim, para a gente conseguir pensar depois numa aplicação interessante que possa fazer sentido para a gente, é ver a aplicação em Friedman, o teoria de perturbação, botar no computador e começar a calcular algumas coisas, tipo, botar isso nas ferramentas, né? A gente já tem em parte algumas coisas, mas usando equações prontas de artigo de astrônomo, geralmente é bem menos preciso do que o que você está fazendo aqui. E aí a gente tem as ferramentas prontas, a gente pode brincar com um forecast, pode fazer umas simulações, pode começar a brincar um pouco com algumas ideias novas. Já temos muita. Daqui o próximo passo é sempre resolver a equação de Jacob, né? Isso. Em cosmologia a gente faz isso perturbativamente. Isso. Daí já dá para fazer muita coisa. Beleza? Beleza?